Olá, Doratingos! No app de hoje, desvendamos o encantador dorama Diva Deriva. Falamos da importância de nunca desistir dos sonhos e o poder das segundas chances. Além disso, temos atualizações fresquinhas sobre o elenco. Fique agora com um novo episódio do DoraCast. Olá, Doratingos! Nossa, que saudade de falar isso. Como vocês estão? Estamos voltando aqui com a segunda temporada do DoraCast. Estou muito feliz, eu estou até emocionada, né? O meu olhinho encheu d'água agora, que eu não esperava, mas é porque Ah, realmente eu estava com saudade mesmo de fazer as gravações. Muito bacana. E aqui quem está estamos. falando é a Ellen, né? Para não perder o É, costume, e do lado de lá está falando a Elisa, nesse Eli. calor do Saara, Quente, gente, quente. estamos. Acho que Além da temperatura mais alta, também tem a parte energética, que eu não duvido. Deixa eu falar mais perto aqui do microfone. Aqui quem tá falando é Elisa, e sejam todos bem-vindos ao a DoraCast Season 2. Gastava ai, em inglês, né? que chiques. Ellen, o que a gente fez nesse período de hiato do Ai, gente, tanta DoraCast? coisa, nós estamos fazendo tantas coisas, porque nós, como vocês sabem, nós temos projetos paralelos, né? Então, além do Dora, nós temos os nossos trabalhos, a Elisa tem o trabalho dela, eu tenho o meu, então a gente tem outras coisas que a gente faz além do Dora. Então, a gente foi colocar em ordem tudo isso aí, né? Por isso que até a gente colocou uma chamada dizendo que voltaríamos em fevereiro, não voltamos por conta disso mesmo, dessas organizações que nós estávamos fazendo, né? Tinha as férias, mas junto com as férias a gente não parou não, gente. Vocês pensam que a gente parou? Não, mas não Uhum, paramos. E aí agora a gente volta com força total para essa segunda temporada e tem muita coisa bacana que a gente programou agora para acontecer no Dora. uhum. E a gente torce muito para que vocês estejam juntos, continuem juntos com a gente aqui. E tragam mais pessoas também. Exatamente. Isso é muito importante, gente. Muito. Compartilhem, comentem com amigas, amigos. Viciem pessoas que ainda não são dorameiras. Indiquem advogada extraordinária. Indiquem Diva, a Deriva, que é da mesma, tem a É mesma da mesma. atriz, que a Isso. gente vai falar sobre isso hoje, daqui a pouco. Rei de E Porcelana também é com a mesma atriz. sim, que é muito bom. Tem o Rowan também, que é um grande, literalmente grande colírio para os nossos olhos, que é muito alto, não sei quanto que ele tem de altura, mas enfim, Eu acho que é é, a, 1,92, se eu não estou enganada. nossa, é, a gente acabou adiando um mês para eu dar conta de aulas que eu dei, mas algo mais tipo um projeto, não exatamente num local fixo. A gente está explorando a nossa liberdade de trabalho, que é algo recente para muitas pessoas, né? Depois da pandemia, muitos empreendedores surgiram aí desse período de as portas se fecharam, né? De empresas, de indústrias, todo mundo ficou em casa e foi um lugar e um espaço seguro para que a criatividade viesse. Então, a gente também tem esse lado explorador, empreendedor, que gosta de fazer coisas que talvez poderia ser feito em lugares mais tradicionais, mas no meu caso, eu quero experimentar esse lado mais com liberdade, sem muitas restrições e ao mesmo tempo seguindo sim algumas estruturas, mas não tão rígidas. Enfim, Ellen, qual é a série que a gente vai falar hoje? E quais são as informações? Passa a ficha técnica
pra gente. Pois é, eu estou aqui com o coração palpitante, porque começa de novo o frio na barriga de começar a falar os nomes em coreano. Mas então Ai, vamos ai. lá. Hoje a gente trouxe uma série muito legal para começar bem já a segunda temporada, que chama-se Diva à Deriva. Em inglês, Elisa, por favor, porque, né, gaste o seu inglês. Castaway Diva. Isso aí. E aí a gente tem essa série que ela é muito bacana, traz, a gente quis começar com as divas já, né? Nós, a Elisa e eu somos divas, então vamos falar de Claro. divas. Então, Diva à Deriva é, é uma série que fala sobre, pelas chamadas da série, sim, você vai pensar uma coisa, mas não é isso que a gente pensou sobre a diva, né? Então, mas muda totalmente assim, quando você pensa em diva, você já pensa num filme, sei lá. Eu sou mais uma menina antiga, então vou falar daquelas da Whitney Houston. Então, que Hum, você pensa que é uma cantora, e não sei o quê, e depois no fim ela vira. É e não é. Mas então, vamos lá da ficha técnica, depois a gente fala sobre isso. Então, nós temos a Park Hyun-bin, que a Elisa falou, que tem dois doramas que a gente já falou aqui dela, né? Um a gente comentou aqui no canal, outro ainda não, mas são dois doramas excelentes com ela. Ela faz a atriz principal, que é a Somoka, né? E ela é uma, já vou falar, não vou falar os nomes primeiro, vou falando por partes. Então, ela é uma pessoa que admira muito uma cantora, a atriz é a Kim Yo-jin, né? E ela faz o papel da Yoon Ranju, tá? Coreano, hum. excelente na série, vocês viram que eu pratiquei, né? Então. E aí, e ela admira muito, porque essa Yuranju é uma diva mesmo, linda, ela é linda, é uma estrela que ela admira pra caramba. Então ela é do fã-clube, vai em todos os shows e ela adora. E ela se inspira nessa cantora, querendo ser uma diva também, uma cantora tão boa quanto essa que ela admira. E aí a gente tem o, o ator Chai Jong-yu como Kang Bo-gyu, e ele faz, assim, eles não são amigos, eles estudam na mesma escola, mas eles não são amigos, ao contrário, esse menino, ele tem muitas questões, ele é muito fechado, ele é muito na dele, e todo mundo acha que ele só pensa em dinheiro, e é verdade, ele só fica pedindo dinheiro mesmo, né? Tudo que ele faz, não pedindo em si, mas tudo que ele faz, ele quer receber. Então, ele leva as pessoas de bicicleta para dar carona, ele pega um dinheirinho ali, porque ele não vai levar de graça, mas tem um motivo para isso, né? E aí a gente tem esse trio formado, né? A Park Hyun-bin, não, a Somoka, ela é muito espontânea, ela é muito legal, assim, é uma pessoa muito bacana, e ele fechado. Então, ele tem uma câmera e ela não tem, porque ela também não tem condições financeiras, ela também vem de uma, né, não tem dinheiro para ter câmera e tal. E naquela época não tinha muito isso, era raro quem tinha, né? Porque essa parte das cenas acontecem antes, né? Num período antes da infância deles. Então o celular estava começando, essas coisas. E aí ele tinha câmera, então ele vai gravar, né? Ele grava filmes, mas ele cobra. E aí ela combina com ele, grava, né, grava para mim, eu quero tocar uma música porque está tendo um concurso lá que essa cantora que ela admira está escolhendo cantoras para ser a próxima diva. E aí ela fala com ele e tal, dá um mau rolo lá, porque ele não quer aceitar e, enfim. Aí no fim das contas ele aceita gravar e eles vão fazer uma gravação lá, ela cantando. E quando ele percebe ela cantando, ele fica boquiaberto, porque realmente ela tem uma voz linda, ela canta super bem e ela é super, assim, parece que ela nasceu para fazer aquilo, ela é super descontraída no palco e tal. E aí ele grava o vídeo, só que dentro de toda essa questão a gente tem violência doméstica. Então a Somoká, ela não tem mãe, ela tem o pai, mas o pai é alcoólatra por conta da mãe, que foi embora, e ele ficou mal, e não sei o quê, então ela sofre violência doméstica. E o Kambu-ju, ele também sofre violência doméstica em casa pelo pai também. E ele também só mora com o pai dele.
Então, os dois têm uma história parecida, mas até então eles não falam sobre isso, porque a gente sabe que quem sofre violência doméstica raramente comenta, porque tem vergonha da situação, né? Então, eles, conforme eles vão fazendo eles vão se aproximando mais, eles vão percebendo que a vida deles é muito parecida, né? Só que o garoto, o Kang-Gyu, ele tem um outro agravante, porque o pai dele é policial. Então as coisas se tornam mais difíceis para ele ainda, né? Porque o pai, para a polícia, ele é excelente, inclusive o pai da menina também. Por fora, assim, todo mundo vê que eles são bons pais e não sei o quê, então eles não acreditam neles, que eles sofram violência. Então eles vivem uma vida muito difícil. E aí, como eles se aproximaram muito, eles começam a perceber que são parecidos, e aí um começa a ajudar o outro. E aí eles vão percebendo da história, e aí a história começa a se desenrolar sobre isso. E aí ele vai tentar mandar o vídeo, mas acontece um monte de desencontros, eles não conseguem mandar os vídeos e tal. E por um tempo, assim, ele até manda depois, né, sem ela saber, mas eles tentam fugir. E eu não quero falar muito dessa parte, porque vou dar um monte de spoiler, né? Mas, assim, eles tentam fugir e o Diva à Deriva vem exatamente por isso, por conta dessa fuga, né, deles, porque eles fogem desses pais violentos em busca dessa. Eles conseguem mandar o vídeo, sim, e aí, quando chega lá no dia dela aí, que eles vão para essa fuga, né? Eles vão lá se encontrar com a cantora famosa que ela vai se apresentar. Acontece um imprevisto, eles não estavam contando com isso, e aí o sonho desmorona, né? Uhum. Aí a gente tem um outro desfecho. Aí por isso que eu falo que a história parece uma, mas vai para um outro caminho. E aí nesse período do que acontece, ela fica 15 anos longe, né, sem notícias, sem dar notícias para ninguém, então todo mundo achou que ela tinha morrido, inclusive o menino também. Então a gente tem uma reviravolta muito grande aí. Eu não sei se não acho legal falar essa parte, mas tem uma reviravolta muito interessante e 15 anos depois ela reaparece, né? E quem encontra ela de novo é o irmão do Kang Gil, que é o Kang-woo, é o Kang também, que eles são irmãos. Eles estão juntos numa ilha e ele encontra a, a, a Moká lá. E aí começa tudo de novo, aquele entrelaçamento, eles se reencontram e aí vai começar tudo de novo a história. Só que até então eles não são mais, né, ele, né, não é mais ele agora, ele tem outro nome, ele se chama Jung Ki-ho, né? Porque, peraí, gente, Porque acontece alguma eles coisa. é, é porque eu estou com cuidado aqui para falar, porque senão, né, eu vou contar e vai perder a graça, né? E nesse período dessa reviravolta toda que aconteceu assim, eles tiveram que mudar de nomes. Então, já não são mais quem eles eram. Então, Uhum. ele se apresenta, ela não reconhece, porque ficaram 15 anos distante, aí eles se apresentam e aí ela fala assim: ah, tá, beleza, mas fica muito grata, e aí acabam eles se aproximando, ela vai para casa, porque ela não tem onde ficar também, né? Ela nem sabe como Sim, usar celular, ela tá fora da tecnologia, e ela vê que tá tudo diferente, né? é Complementa ele. interessante. Não é interessante ver ela se atualizar com a tecnologia de 2023, eu acho que se passa em 2023. Ela ficou isolada há 15 anos. Quando a encontram, ah, ela vem muito in natura, digamos assim. Não cresceu tanto emocionalmente, porque ela viveu sozinha 15 anos, se virou para sobreviver naquele lugar que ela ficou. E, e o que me veio de falar é do sonho dela. Ela não deixou de sonhar e ela não desistiu do sonho.
quer ser cantora como a ídola dela, que 15 anos atrás conseguiu falar com ela num programa de rádio e que ela conseguiu marcar um encontro. E ela foi atrás disso. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, e aí, nesse buscar de realizar o sonho, de conhecer a ídola, de cantar, ela se intromete em mais problemas, digamos assim, mais coisas atrapalhadas que se desenrolam ao longo dos. São 12 episódios, né? Se eu não me engano. Então, 12 Se episódios. desenrolam ao longo dos 12 episódios, além de contar a história aí da família, né? Mas por que irmão? Mas por que a mudança de nome? E o pai dela, e o pai do protagonista, né? E qual dos irmãos é o irmão que viveu com ela lá na ilha? Eles moravam numa ilha. Então, a questão do sonho ficou muito evidente quando eu fui montar aqui o nosso roteiro para a gente trazer alguns pontos sem entregar tudo, digamos assim, né? Para você também querer assistir a série e a gente não entregar todos os spoilers, né? E daí, o que acontece com ela? Mas que confusão que é essa? Quais as confusões? Por que que de repente Diva Deriva tem um lado tão sombrio também na série, né? Porque o primeiro episódio, acho que foi o episódio que eu acho que eu me emocionei muito no primeiro episódio, se eu não me engano, mas a questão deles jovens sendo tratados daquela maneira me tocou muito. E uma cena que acontece na fuga também me deu muita raiva. E, e aí você percebe como que a cultura ainda tem a desenvolver, como o ser humano ainda tem a crescer, como a gente tem o que melhorar, né? Por que que isso me feriu tanto? Por que o sonho é tão importante na vida do ser humano? Então, são esses pontos que eu me toquei com a série exatamente. E a vontade dela de insistir no sonho e sem perder quem ela é. Ela não deixou de falar com o sotaque da ilha. Você consegue até perceber, mesmo não sabendo o coreano, você consegue perceber que fala diferente, tem um jeito de falar diferenciado, que seria o nosso sotaque, né? Igual eu moro em Minas, a Ellie mora em São Paulo, então alguma coisa é parecida, alguma coisa a gente percebe que é diferente. Igual quem mora no Rio de Janeiro e quem mora na capital paulista também é muita diferença, ou quem mora no Nordeste, no interior, na capital de Minas também já tem, dentro do próprio estado tem os sotaques, imagina, né? Lá mesmo sendo um país não tão grande, mas também tem esses regionalismos. Então, assim, questão de sonhar e não desistir, de ter que se adaptar. Então, ela evoluiu como ser humano rápido, né, para tentar ah, aproveitar as oportunidades. E aí ela percebe: peraí, será que eu preciso agarrar tudo isso? Será que eu não posso ir com. Será que eu não posso me permitir ser quem eu sou nessa indústria, que às vezes que é algo muito rápido, porque as coisas acontecem e aparecem oportunidades para ela. E já trazendo a minha última contribuição nessa questão, né, de como a série me tocou, que partes da série eu me conectei, teve o famoso PD que a gente escuta, né, o produtor, diretor, agente, motorista, é tudo, né, pros Sim. cantores, pros idols, eles fazem de tudo. Fazem compra, leva de um lugar para outro, compra café e dá o café, faz de tudo. Tem um PD que ele começa
conhecer a Moká e não vai com a cara dela. Mas tem uma hora na série que ele fala assim: eu acho que eu vou dar uma chance de sonhar novamente. Vou me dar uma chance de sonhar novamente. Porque daí você vai descobrir qual era a trajetória dele, por que que ele se tornou um PD. E aí ele fala, eu vou me dar essa chance novamente. Eu não lembro exatamente se ele vai exatamente atrás do sonho, que era o sonho de início, ou se ele permite trabalhar de uma outra maneira na indústria. Depois qualquer coisa você comenta se é uma outra maneira, ainda sem entregar, né? O que que ele. Qual foi essa virada de chave dele? É uma outra maneira, Ah, e que é interessante também. é interessante. Então, eu achei muito legal isso dela. Ela não perdeu a essência dela. Ela continuou sendo a Somoká de 14, 15 anos, 15 anos depois, e mesmo que na indústria pode se achar que ela tá com 29, 30 anos, já tá velha para ser uma idol, né? Liga o F e segue em frente, vou seguir meu sonho, vou fazer do meu jeito, vou também seguir orientações de pessoas que têm mais conhecimento que eu, mais sabedoria, e ela cria e manifesta o sonho dela. E ainda influencia pessoas sendo quem ela é. Exatamente, porque mesmo ela se tornando uma diva ali, ela porque, na verdade, se a gente for pensar, ela parou ali, né, nos 15 anos, porque ela viveu Hum, só dentro daquela ilha. Então, o que mantinha ela viva naquela ilha era essa possibilidade, essa oportunidade que eles criaram lá atrás dela encontrar com a diva dela, né, que era o que ela saiu para fazer e não conseguiu fazer. Então, ela ficou presa nesse tempo, né? E muitas vezes ela quis desanimar, mas toda vez aconteceu alguma coisa que fazia com que ela não olha para frente, não olha para trás e daqui para frente você vai conseguir, né? Sempre, mesmo ela estando sozinha, sempre tinha alguma coisa que acontecia. Então isso me tocou bastante dela. A gente está sozinha, a gente conseguir se ouvir, né? Perceber os recados que o universo nos dá, porque às vezes a gente não acaba fazendo coisas porque a gente não para observar. E ela, naqueles momentos sozinhas ali, sozinha, ela com ela, tinha os bichos da ilha, mas. E ela percebia os sinais ali, então ela foi percebendo muitas coisas. Então ela ficou parada e o foco dela era esse: eu vou sair daqui e vou para o encontro. E da mesma forma, o garoto ele também ficou indo nos encontros, porque eles tinham um ponto de encontro lá que eles combinaram, né? Que eles iam se encontrar. sim, Então, durante os 15 anos, ele ia todos os. Naquele dia, naquele horário que eles combinaram, ele ia lá. Né? Porque ele também estava esperando, né? Ele também não desistiu. Inclusive, ele foi o cara que mais apostou nela. Porque ela falou assim: eu vou deixar isso para lá porque não vai dar certo mesmo, meu pai nunca vai aceitar. Então ela tinha esses momentos e ele falou: não, você vai conseguir. E ele que bancou, na verdade, financeiramente, por conta daquilo que a gente falou no começo, dele ter a grana, né, dele ficar sempre trabalhando, fazendo um biquinho aqui, outro ali, ele guardava o dinheiro não para ela, mas era para ele. Mas depois ele investiu tudo nela, porque ele acreditava realmente. E depois ele continuou acreditando, porque ele sabia quem ela era, ela que não tinha reconhecido, mas ele continuou acreditando. Ela também não deixou de acreditar. Como a Elisa disse, mesmo ela sendo velha, né, entre aspas, lá para o mundo dos idols, né, porque com 25 anos eles já estão velhos, caducos, né? Então, né? Mas aí ela conseguiu fazer e realmente não perdeu a essência de quem ela era. Então, por isso que eu falo assim, quando a pessoa vai assistir, ela vai com um pensamento, né? Vai ser um negócio lindo, aquilo que a gente vê sempre em séries de divas, assim. Mas não. A história da Tina Turner também tem muito disso, de violência doméstica. Não sei se vocês já viram o filme, mas se não viram, assistam, é bem interessante. E ela passa por muitos momentos até chegar aonde ela chegou, né? A Whitney, a mesma coisa, tem várias divas aí. Só que essa diva deriva, ela não não se deixou, né,
ficou assim, presa naquilo só do diva. Aquilo não subiu a cabeça, né? Então ela Hum, se tornou uma diva literalmente, no meu interessante ponto de vista, é uma diva mesmo, porque ela conseguiu realizar o sonho e quando ela realizou o sonho, ela falou, nossa, é isso. Só que depois ela vai para outros lugares, como a Elisa disse, ela influencia muitas pessoas, mostrando ela era muito pura, né, Elisa, assim, de coração, né? Então ela demonstra tudo isso para eles, né? sim, dá a entender que é. E as pessoas ficam assim. E aí, isso para mim traz o que é ser diva, né? Não é só o glamour, né? Você tem que ser diva em todos os aspectos, né? Porque você ser bonita e cantar bem, e tá tudo certo, porque é isso que traz, né? Mas ela era diva também como pessoa, né? Nas atitudes que ela tinha com as pessoas do lado dela. E ela fazia as pessoas refletirem. Então, isso para mim foi muito interessante. Hum, E aí eu falei, o conceito de diva, né? E aí eu estava olhando, muitas pessoas criticaram, falaram, ah, não esperava isso, eu esperava que pudesse ser melhor. Eu falei, eu acho que eu entendi o que a autora quis dizer sobre, né? O que ela quis passar com a série, uhum, né? Não era só esse lado do glamour, porque as pessoas esperavam muito mais isso do glamour, muito dentro do mundo dos idols, falando muito, e não, a série não traz muito sobre isso. Traz poucas coisas. uhum. Traz também uma E, coisa que é muito importante, que é quando uma pessoa ela para de fazer sucesso e aí as pessoas esquecem, e aí a própria empresa não quer mais saber daquele idol, né? Porque ele já passou da idade, já está velho, não sei o quê. Claro que ali na série tem umas outras questões envolvidas ali, mas a gente vê muito isso na indústria, né? Do entretenimento. As pessoas, quando passam de uma certa idade, já não servem mais, porque já não tem aquela beleza, já não tem, né? A voz continua, mas não tem a beleza. E aí, para ir para a telinha, tem que ser sempre lindo, bonito, não sei o quê. Então fala muito disso também na série. entrando nesse assunto de forma rápida, ou talvez não, vai ser lançado um filme com a Anne Hathaway, que ela é uma mulher de 40 anos que se divorcia, se eu não me engano. Ela conhece um cantor, no caso é uma americana, conhece um cantor em inglês de um grupo de tipo boy band, eu não sei se é uma banda tipo rock ou mais para boy band, tipo os idols, né, que a gente conhece hoje, BTS, enfim, fugiu uns outros nomes. Ah, Zero Base One, que é o mais Ah, esse recente. tá Esse é bem recente. recente. É, e perguntaram para ela assim, mas por que você escolheu fazer um filme tão, né, comédia romântica? Você já ganhou um Oscar, você já tem X de idade. E a resposta dela foi: eu quis fazer esse filme para me divertir. E a resposta de quem assistiu esse filme num festival que está tendo no momento, agora eu não lembro qual o nome desse festival. É um lugar onde você mostra, tem mostras de filmes e séries, etc., que está acontecendo nos Estados Unidos, até para apresentar, né, as próximas produções. Assim, aplaudida de pé, ovacionada, ela se emocionou com o carinho que ela recebeu do público. Porque é um filme para divertir, é para contar que pessoas com 40 anos pode ter uma vida, né, uma Pode segunda ter uma. chance, assim até como a Sol Mocá, né, ela se deu sempre, ela nunca deixou de se dar uma chance a partir do momento que ela se jogou para a vida. E não, eu vou realizar meu sonho, vou atrás do meu sonho. Fiquei 15 anos numa ilha, sim, quis desistir, sim, mas ao mesmo tempo não desisti, estou aqui, então vamos seguir em frente. Então é muito interessante esses paralelos, essas conexões que a gente faz.
Eu queria trazer Eles. um pouco, talvez daqui a pouco, trazer um pouco, isso vai ficar para uma outra vez. Eu acho que vamos continuar nesse assunto. O que você ia falar sobre isso que eu falei? Ou. Não, eu ia falar sobre isso mesmo, deles, apesar de tudo que eles passaram, né, depois eles conseguiram ainda ter o sucesso que eles tanto queriam, porque Sim. muitas, pela trajetória deles ali, eles poderiam ter parado no meio, porque era muito sofrimento, né? Eu poderia ter ficado, deixa a vida como tá, não quero mais fazer isso, deixa para lá. Mas eles Uhum. continuaram, né? E tem isso da gente não. A série é muito sobre isso, né? Não desista, né? Por É, mais difícil que pareça ser, não desista. E o interessante era que as oportunidades iam aparecendo para ela, né? As coisas iam se acertando, eles iam conseguindo, porque era um desejo do coração, né? E ele também se tornou produtor musical, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver. Acho que não era bem produtor musical, tem alguma coisa a é ver de um com, programa de com música, TV, né? era um programa de música. Então, ele ficou nesse caminho também por influência dela, porque ele também estava procurando por ela, né? Então, ele acabou Uhum. sendo influenciado, estudou para isso e se tornou um excelente profissional da área. E Sim, o irmão dele era repórter, né? Então, sim. acabou trazendo também toda a história dela. Então foi um negócio bem bacana. Eles ficaram nesse mundo do entretenimento, né? Eles acabaram indo para esse campo, se tornando profissionais da área, né? Então é uma série muito forte assim nesse sentido de não desistir, das coisas não se perderem, você não deixar os seus desejos do coração se perderem por conta de apenas 15 anos numa ilha. A gente está indo, mas é verdade, assim, você às vezes você não vai conseguir realizar o seu desejo, que é isso que a Elisa estava falando desses 40 anos. Às vezes, né, ela, igual ela falou, eu vim me divertir, né, que a Elisa estava falando desse filme que vai estrear. Eu estou fazendo isso para me divertir, mas é um desejo do seu coração, não importa a idade. Mesmo que a gente às Hum. vezes pareça ridícula, né? Você vai falar, nossa, mas agora isso era da juventude, agora eu vou fazer isso, eu vou ficar ridículo, gente. Ridículo Não é é você não um. fazer o que você É, gostaria, né? nem parece ridículo, né? A gente se coloca nesse lugar de. Nesse lugar de. Pode soar ridículo. Ridículo, pode parecer ridículo. Uhum, Mas aí tem tudo a ver com a série, né? E com esse filme que foi comentado. É se dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta, a quinta, a décima, a enésima chance. Se é para algo que vem do nosso interior, da nossa vontade, do nosso sonho, ou adaptar sonhos, seja ele qual for, e hoje em dia, estando no lugar que a gente está, a gente pode se dar essa chance. Eu posso me dar essa chance. A Ellen, provavelmente, dentro das possibilidades, pode se dar essa chance. Da gente estar aqui criando conteúdo e falando de coisas que a gente gosta, que descobriu que gosta, e como a gente pode contribuir dessa maneira, falando de lições que a gente tem ou de emoções que a gente sentiu e fazendo um comentário que de repente passou batido para quem viu a série ou para quem vai assistir a série, que é se dar essa permissão de seguir quem você é, se descobrir, se está num momento que está meio perdido, confuso, e faz parte da vida, e com a tendência da gente viver aí 80, 90, 100 anos, quem tem uma vida saudável ou que busca essa vida mais saudável, a gente vai mudar de profissão algumas vezes, a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se atualizar, vai ter que, de repente, estudar outras coisas. Então, não desistir, conseguir manter pelo menos um sonho vivo, algum sonho vivo.
né? Porque senão a vida não termina, né? Se você não consegue Exato. pensar no para frente, aí você está só sobrevivendo, né? A vida é feita Uhum. de você sonhar mesmo, porque última, até que agora as pessoas estão mudando, graças a Deus, né? Estão mudando esse conceito de que a vida termina ali, eu vou me aposentar, acabou. Não. Hoje em dia a gente vê que as pessoas se aposentam e aí elas querem mais e elas vão atrás do mais, né? Dessas coisas. A internet possibilitou muita coisa bacana, assim, porque você vai vendo outras pessoas e você fala, poxa, eu tenho muita coisa para fazer ainda, não acaba aqui, né? Eu tenho coisas para Sim. fazer e você vê que as pessoas vão buscando esse caminho, né? Vão estudar, porque antes a gente não tinha essa possibilidade do online. Hoje você faz um curso online, você faz terapia online, você faz um monte de coisa online. Então você tem essa possibilidade gigante. A gente mesmo aqui fazendo esse trabalho que tem a ver com o nosso trabalho, né, de terapia, então a gente trazer isso para as pessoas, é, esse olhar sobre um dorama, que todo mundo fala, né? A gente vê muita gente falando, mas vocês perdem tempo. Sim, mas o tanto de cura que já nos trouxe doramas, né? A gente Uhum. trabalhando cura, porque a gente tem as terapias e a gente conseguir expandir isso para vocês, né? Que é Uhum. possível, porque a gente percebe ali, igual nessa série Diva Deriva, em específico, eu não tive nada muito assim forte. A gente tem as questões da raiva que vai aparecer lá, mas a gente já trabalhou tanta raiva em outras séries que a gente conseguiu. Eu estou falando a gente porque a Elisa também trabalhou bastante. A gente tem raiva, sim, mas não é mais naquele nível que a gente tinha antes, no começo. No começo a gente até mordia o travesseiro de ódio. Hum. Mas Quase agora isso. não, né? Gritava, tal. Aham. Agora a gente veio trabalhando, veio aprofundando isso e foi melhorando muito, né? Então hoje em dia, e aí a gente expande isso para vocês que vocês também conseguem, né? Que esse é o objetivo mesmo do Dora, que mostrar que é possível nós mesmos fazermos as nossas curas. Claro, tem hora que a gente vai precisar de ajuda, mas na maioria das vezes a gente consegue. Como vocês perceberam, a série é profunda, então assistam, não deixem de assistir, é muito bacana, vocês vão gostar. Só que tem que ter um olhar mais apurado, assim, né? Não dá pra gente. Tem séries que a gente vai assistir só para se divertir mesmo, mas tem série que precisa da gente nesse olhar mais apuradinho aí, né? Da Uhum. gente perceber além só disso, porque às vezes a gente vai pelo título e acha que é uma coisa e é outra. Então a gente não desistir, assim como a série, né? Não desista mesmo, porque traz uma mensagem muito bacana essa série. E aí E tem se umas curiosidades. você e se você dropou essa série, dá uma segunda chance para ela, Tem muita série que o com esse pessoal. novo olhar. Às vezes a gente desiste de uma série, mas depois a gente vê uns outros comentários e aí dá uma nova chance. Então, vai com esse olhar mais consciente e até crítico para algumas coisas, Para porque uma. tem várias situações que podem aparecer muitos interessantes pontos de vista, julgamentos, etc. Então, só se entrega a isso e percebe o que incomoda, né? Se está escutando antes, de repente, de assistir. Então, já vai com esse olhar, mas sem essa obrigação. Se permitir de assistir e ver o que a série traz também. O que a série surpreende daquilo que não foi falado aqui. E talvez até pra gente, né, também, porque às vezes a gente começa a ver e já começa a observar o que será que eu vou falar no DoraCast? O que será que eu vou falar dessa série? Que assunto que a gente vai trazer? E é, a gente faz Mas muito disso. deixa a série também te surpreender, deixa o dorama te surpreender. E a Então, quais vida, né, são, Eli? a vida, deixa a vida te surpreender. Quais Porque foram às vezes a gente as. faz isso com a vida, né? Hum, Da gente pegar e falar assim, eu vou fazer isso e isso. E aí a gente coloca tudo dentro de uma caixa, mas a gente aí a gente não consegue ver os sinais, né, que o universo nos manda. Então a vida acaba sendo dentro da caixa, a gente não consegue fazer o que o nosso coração deseja. Aí tudo vai ficando, aí a gente quer dropar a vida e não dá. sim, exato, mas não dá. Não dá para dropar a vida, é muito importante.
No mínimo, leve isso. Não dá pra dropar a vida. O dorama se consegue, mas a vida fica difícil. Exato. Você dá pausa, depois você continua. A vida não tem como. Você pode descansar? É um bom recado É, também. Tá isso. cansado? Descansa. Descansa. Mas Descansa. Não não desista. desista. Hum, Isso. Não desista. Quais são as últimas desse mundo asiático? Ou, no caso, sul-coreano, O coreano. Ellen? Eu sou mais presa no sul-coreano, né? Então, É. eu sou mais nesse lado. Eu trouxe uma curiosidade aqui que eu fiquei me. Porque esse ator que faz o papel do Kang Bong-gil, que é o nome dele, né, na vida real, também não sei se é o nome verdadeiro, porque eles usam muitos nomes artísticos, né? Mas ele tá Hum. como Choi Jong-ho. E eu fiquei, gente, ele parece aquele que fez o 25-21. Eu falei, mas não é ele. Aí ele parece um outro ator também que eu gosto bastante, mas também não é ele. Eu falei, quem que é esse moço? E por que que eu estou falando isso? Porque eu estava assistindo uma série que está na Netflix que chama I Love You, mas o I é de olho, tá? I Love You. E aí, esse ator está, e eu falei, gente, mas ele não é do 25-21, ele não é outro. Aí eu fui pesquisar, ele é esse ator que fez Diva Deriva. E aí eu falei, Hum. eu sabia que eu tinha visto ele em algum lugar, e é lá. E aí ele é um ator que fez. E essa série I Love é uma série japonesa. Então eles estão tentando aí mostrar Japão e Coreia, né, que tem aquela intriga que a gente já sabe, né, igual a gente aqui, Brasil e Argentina. Então eles têm mas a questão deles lá é mais forte, né? Mas eles estão tentando fazer algo assim. E a série é muito bacana, só que não tem um fechamento ainda, são 5 episódios, mas é uma São série 10, bacana. né? Por Na enquanto só verdade, tem são 5. 10, mas devem ter colocado só a Disponíveis. metade. E aí eu fiquei pé da vida, nessas horas a gente, né, a Aham. raiva vem, que é isso que a gente está falando, porque eu queria ver o resto, não terminou, mas vai vir. Em outros canais deve ter, é que eu não fui procurar. Então essa era uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, que é esse ator, é com este ator, né, dessa série Diva Deriva. Aí eu consegui matar a charada, que não é nenhum nem outro, é este. Eu selecionei sobre essa série também. Eu pesquisei as últimas, talvez novidades dos atores principais, e apareceu essa série. Aí eu falei, nossa, mas é a mesma coisa, parece que eu já vi esse ator, aí agora fechou, né? Conectou. Essa série, ela fala de uma garota que tem um poder de telepatia, que se apaixona por um aluno da sua nova classe, mas não pode ler seus pensamentos porque ele pensa em outro idioma, né? Ela é Ah, japonesa e ele é coreano. Então, na série, a personagem feminina ganhou essa habilidade de ouvir vozes após sofrer um acidente, mas ela não gosta disso por acabar se magoando muitas vezes. Só que um dia ela conhece o coreano, que é um estudante, e por pensar em coreano, não consegue decifrar o que se passa na cabeça dele. Quando ela tem um interesse pela telepatia, aí ela tem que aprender outro idioma. e aí ela Eu não entende igual assisti a ainda. gente. É, Então, é exato. muito legal. Aí ela entende igual a gente, o Saranhê, É, Annyeonghaseyo, aí o ela fala assim, toque, nossa, eu toquei essas coisas. Aí ela fica, né, tingo. decifrando o que que ele está falando, né? E aí é muito engraçado, né? Cansa So, Hamda, e ela entende também. isso, sim. Sobre a Park Bin, ela lançou um álbum de música Ela tem uma voz e bonita, né? ela canta bem pra caramba. Então ela lançou em janeiro de 2024 um álbum que se chama Present e fez alguns shows que eles chamam de concerto para fãs, né? Fan concert. E esse álbum tem 3 músicas. Tem uma que chama Do Re Mi Fa, tem uma que chama Into the Light e uma que chama Now. Mas pelo que eu vi, são 6 músicas, mas aqui tá falando de 3.
E provavelmente alguma delas estava na série. Essa informação eu não peguei, mas provavelmente algumas músicas da série ela tem nesse álbum, né? Talvez ela pegou esse embalo de gravar uma personagem que é cantora e ela canta bem, então Ela aproveitou, canta bem mesmo. aproveitou a oportunidade. E uma notícia muito quentinha, mas que não tem a ver exatamente com a série, mas tem a ver com a Park Hyun-bin, que foi o par romântico dela em Advogada Extraordinária, o Kang Tae-ho, completou o Hum, serviço militar, que para quem é doramita acompanha essas notícias, ou para quem exatamente. gosta de K-pop, né, os Os- cantores, os atores, geralmente eles acabam ingressando no exército sul-coreano, porque lá é obrigatório, né? Ter um serviço militar obrigatório. Então, o Kang Tae-ho está de volta à sociedade pop. Ai, ainda bem. Ai, que bom. Então, e nas Ele é um últimas ótimo ator. notícias aí, né? Nessas últimas notícias aí desse 2024, o pessoal quer assustar muita gente, então, né? Que tudo fique em paz, que sejamos a própria paz, que manifestamos a paz. E a gente Exatamente. encerra esse primeiro episódio da segunda temporada em paz e com um sorriso no rosto. Quem sabe a gente grava em videocast também daqui a um tempo. Daqui a um E tempo. isso vai depender de vocês também. Se o nosso público expandir a nível de que vocês querem ver o nosso rostinho, a nossa cara, Ai, nosso sorriso de paz. Então, é, visualizar a nossa paz interior. Então, aí fica com vocês, né? exatamente. Então, escutem bastante, faz maratona da primeira temporada, vai lá no nosso DoraCast oficial no Instagram ou no YouTube, deixa um comentário, fala que doramas vocês querem ver por aqui. Se querem ver outros tipos de dorama, se de repente quer ver dorama chinês, tailandês, taiwanês, a gente vai trazer praticamente uma vez por mês a gente vai falar de BLs também, que são os doramas de boys love, que eu acabei me interessando bastante. Mas a gente percebeu que os doramas são a maioria, né, de quem nos escuta prefere os doramas. Então, se de repente quer algo diferente aqui e é possível a gente trazer pitadas disso, então comentem, se inscrevam e escuta bastante o DoraCast no seu streaming favorito. A gente está em alguns streamings, no Spotify, no Amazon, no Google e em alguns outros mais. Então, que a segunda temporada seja o que tiver que ser, né? Exatamente. Seja o que seja. É, Mas é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que a gente faça cada vez mais parte das tardes, das noites, das manhãs de vocês, que a gente uhum. possa estar aí na sala de vocês, no quarto de vocês, fazendo parte, né, da vida de vocês, a gente contando essas histórias de doramas e fazendo vocês viciarem nos doramas. A gente quer trazer um vício para a vida de vocês, não, mentira. Mas Um através vício com cura emocional, cultura. um algo ambíguo. É um tapa e um assopro, É, mas é sério, né? Espero que vocês possam realmente perceber a gente fala aqui através dos doramas, mas as curas elas estão em todas as partes, né? Então que através do que a gente traz vocês consigam perceber as curas que existem aí no mundo, né? E está as disponível para consciências. todos. Então é Exato. isso. Vou ficando por aqui, nos sigam nas redes.